Muito bem, irmãos. Passados 400 anos de escravidão no Egito, 400 anos imersos num mundo de paganismo, numa civilização pagã, qual seria a condição agora do povo de Deus? O povo de Deus era numeroso. Tão numeroso que os egípcios, como nós vimos ontem, estavam até com medo, porque eles poderiam se rebelar e realmente tomar conta daquele estado, daquele país. Mas como é, irmãos, que o Senhor Deus ia chegar nesse povo? Eu estava vendo, irmãos, pesquisando um pouco sobre os deuses do Egito, e diz que, no texto que eu li, havia 18 deuses principais. Havia muitos outros deuses, mas eu vi os principais, e dentre eles tem Amon, que era o deus principal, o chefão dos deuses. Mas ainda havia Tote, que era o deus da sabedoria e da cura. Osíris, que era o senhor dos mortos. Ísis, que era o deus da ressurreição. E Ra, que era o deus do sol. O povo de Israel, irmãos, o povo hebreu, já estava há 400 anos convivendo com esses deuses. Portanto, irmãos, eles deviam estar considerando o Deus de Abraão, o Deus criador dos céus e da terra, como um desses outros deuses. Essa mistura de deuses certamente tinha destruído no povo de Israel a noção concreta, correta do Deus criador dos céus e da terra. Como é que Deus ia poder agora fazer dessa nação uma nação escrava e pagã, fazer uma nação que fosse referência para os outros, uma nação que agisse de acordo com o plano de Deus, uma nação onde as outras nações seriam benditas. A libertação do povo hebreu, irmãos, do domínio egípcio, é maravilhosa. Ela não é objeto do estudo da nossa lição nesse trimestre. Mas o Senhor tirou o povo do Egito, tirou o povo de Israel do Egito de maneira maravilhosa. As pragas, irmãos, depois a libertação, a travessia do Mar Vermelho, mais ainda, as provisões no deserto para aquele povo, o cuidado de Deus. Isso tudo, irmãos, era para trazer a esse povo a verdadeira imagem, o verdadeiro conceito, o conceito correto de quem era o Deus Criador dos céus e da terra. Veja no livro de Êxodo, no capítulo 19 e no verso 4. Vistes o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. O Senhor tirou como asas de águia, tirou o povo do Egito. Mais ainda, irmãos, o livro de Deuteronômio capítulo 1, verso 30, diz qual era a atitude do Senhor com relação ao povo. Deuteronômio 1, 30. O Senhor vosso Deus que vai diante de vós, combaterá por vós, conforme tudo o que fez convosco diante dos olhos no Egito. As pragas, irmãos, as 10 pragas, a saída milagrosa do Egito, a peregrinação pelo deserto, a travessia do Mar Vermelho, o Senhor fez ali o caminho, como diz assim, conforme tudo o que fez convosco, diante dos vossos olhos. Aquele povo tinha visto isso, tinha participado disso, tinha sido objeto dessa atuação divina. Mas ainda, irmãos, tem o livro do profeta Oséias. Oséias fala como é o cuidado de Deus com o seu povo. Oséias capítulo 11, verso 11. Capítulo 11, verso 1, perdão. Quando Israel era menino, eu o amei,
e do Egito chamei a meu filho. Você que é pai, você que é avô, sabe muito bem como é que um pai cuida de um filho. Um pai cuida de um filho com carinho. O pai cuida de um filho com força, com empenho. O pai dá ao filho segurança. E o Senhor está usando essa figura de linguagem. Israel era um menino. Eu o tratei como filho. Era esse o desejo de Deus, irmãos, trazer o povo para ele. Trazer o povo de volta para ele como um filho. Veja comigo o livro de Salmo 103, verso 13. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. O Senhor se compadece de nós, irmãos, como um pai se compadece de um filho. Quando seu filho tem algum problema, irmãos, como é que você fica? Você perde o sono. Você acorda para orar, para pedir a Ele, para pedir a Deus que o livre. Você se preocupa. É assim que Deus se preocupa com seus filhos, como um pai se compadece dos seus filhos. A lição da nossa semana, irmãos, também fala sobre o cuidado da águia com o filhote. E transpõe isso para o cuidado de Deus com a humanidade, o cuidado divino. As águias precisam ensinar os seus filhotes a voar, irmãos. Eles não podem ficar presos no ninho, lá no alto dos penhascos. Eles têm que sair de lá. E para sair de lá, irmãos, a águia tem o cuidado de ensinar a ele como voar. A lição diz que a águia, quando já vê que o filhote está pronto para voar, já está empenado, já está forte, ela voa com ele e solta para que ele possa voar sozinho. Se ele não consegue, ela vai buscá-lo e traz de novo. Ela cuida, ela protege, ela dá encorajamento. É assim que o Senhor cuida de nós, irmãos. O Senhor cuida de nós com carinho, com ternura. O Senhor nos dá apoio, nos dá proteção e Ele nos encoraja. Em alguns momentos, irmãos, Ele nos dá dificuldades para que a gente possa sobrepor, para que a gente possa crescer, para que a gente possa amadurecer espiritualmente. Assim o Senhor tirou Israel do Egito, irmãos, e assim também o Senhor vai tirar nós deste mundo. Vai fazer com que nós sejamos estrangeiros e peregrinos. Que nós sejamos novas criaturas. O Senhor tirou do povo do Egito por quê, irmãos? Nós lemos já em alguns textos, ainda vamos voltar a ele. Para que fosse uma propriedade peculiar. A sua propriedade peculiar, a sua propriedade valiosa. Como é que o Senhor valorizou essa propriedade, irmãos? Como o Senhor valoriza o ser humano? Vamos ver isso nessa semana também. A que ponto Deus valoriza o ser humano? Quanto que o Senhor se dispôs a pagar de resgate pelos seres humanos? Ao estudarmos, irmãos, o livramento do povo hebreu da escravidão egípcia, nós temos que fazer um paralelo, irmãos. Esse é o livramento que Deus quer fazer do seu povo em todos os momentos da história desse mundo, livrar do pecado, livrar da perdição, resgatá-los para a salvação. Que Deus abençoe, irmãos, e que a gente possa realmente entender que a aliança de Deus é a aliança eterna. A aliança de Deus é a aliança eterna de salvação, de resgate dos seus filhos, os filhos a quem Ele ama e a quem Ele se dispôs a fazer o maior sacrifício, que foi dar a vida de nosso Senhor Jesus Cristo para que nós pudéssemos ser resgatados. Que Deus nos abençoe e que possamos honrar o cuidado de Deus por cada um de nós, o sacrifício de Deus Filho por cada um de nós para nos prover a salvação e a redenção.